Saudações para a sua mudança de vida, visão da hipnose. Eu sou Eduardo Bastos e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre como escolher a sua especialidade em hipnose. Depois da vinheta. Ok, você estudou hipnose, ou você pegou vídeos, leu material, ou você fez cursos, e agora o que você vai fazer com o que você aprendeu com hipnose? Bem, eu vou falar aqui alguns pontos que eu acho importante levar em consideração para escolher o que você vai fazer com esse conhecimento maravilhoso que é a hipnose. Então, primeiro, o que você gosta de estudar? Você aprendeu hipnose, entende como ela funciona, mas você não faz só isso na sua vida, você tem outros afazeres, tem algumas atividades que te dão prazer. E você vai pensar justamente isso. O que você gosta de estudar que pode somar com esse conteúdo e conhecimento de hipnose? Por exemplo, eu sou professor de fisiologia, então eu gosto muito de estudar sobre o corpo humano, funcionamento, sobre a própria anatomia do corpo humano. Unindo tudo isso com a hipnose, eu fatalmente trabalho com terapia. Mais especificamente eu vou falar daqui a pouco em outros tópicos. Eu estou indo pouco a pouco chegando no ponto que eu quero que vocês entendam. Como eu vou construir essa utilização da hipnose para mim. Você vai fazer isso para você. Então, primeiro, o que eu gosto de estudar. Segundo, o que eu realizo de atividades que eu posso somar a atividade com o que eu já faço, com o que eu realizo. Por exemplo, eu sou acupunturista, além de ser fisiologista. Sendo acupunturista, eu trabalho com recuperação de pessoas com relação à dor, com relação a questões de bem-estar e relaxamento emocional e físico. Então, primeiro, o que eu gosto de estudar. Segundo, eu trabalho com acupuntura, então no caso eu vou direcionar a hipnose para somar com isso. Se você, por exemplo, trabalha com a área de direito, a parte criminal, você pode utilizar a hipnose na sua área de trabalho. Se você trabalha com ensino, docência, você pode usar isso para aumentar o aprendizado das pessoas. Você tem que saber como encaixar a hipnose na sua área de trabalho, porque é possível. Ok? Por exemplo, para quem trabalha com entretenimento, utilizar isso somado ao entretenimento, isso que eu digo, a hipnose. É muito bom, né? Um mágico pode somar os seus números com a questão da própria hipnose. Um animador, como por exemplo um palhaço ou um outro tipo de animador de festas, pode usar a hipnose em algum momento do seu número, do seu espetáculo. Então, primeiro, o que gosta de estudar. Segundo, somar com atividades já realizadas. Terceiro, você tem que ver aonde tem uma demanda financeira, aonde você quer trabalhar com a hipnose, certo? Por que eu falo isso? Porque, claro, você vai começar com a ideia de que você gosta para te dar prazer, mas é importante também ter um retorno financeiro para poder a própria atividade se sustentar na sua vida. Então é importante que você tenha uma demanda. Por exemplo, não adianta ser um hipnotista que faz entretenimento se é um lugar que não permite ou não tem eventos, certo? Ou, na verdade, ele pode não ter eventos, o que pode ser um campo para você começar nesse local, certo? A atividade de entretenimento com hipnose. Mas, para eu ser bem mais específico, deixa eu ver a questão da demanda. Digamos que a pessoa trabalha com terapia. Ela vai trabalhar com terapia em uma comunidade onde 80% das pessoas são idosas. Ela não vai trabalhar com uma especialidade com crianças. É isso que eu quero dizer. A demanda é um dos pesos que você deve levar em consideração na sua escolha. Sendo que essa demanda influencia o local onde você vai estar e também, como eu falei aqui, os casos que vão aparecer com frequência para você. Então, eu acabei de falar 3 pontos. O primeiro é a rotina. O primeiro é o que gosta de estudar. O segundo, somar com a atividade já realizada. O terceiro, essa demanda que você vai ter, ou que você tem já no lugar que você trabalha, certo? Quarto, eu considerei aqui os cuidados
que é importante ter quando você assiste um filme ou algum tipo de mídia que te influenciou a escolher, por exemplo, trabalho com hipnose. Eu falo para ter esse cuidado porque a mídia, muitas das vezes, e alguns filmes passam isso de uma forma equivocada. E aí você cria uma ideia sobre a hipnose, sobre como trabalhar com ela, e quando chega na hora é diferente a rotina, por isso que eu ia falando ainda agora, a rotina da especialidade. Você vê isso de forma diferente, o que gera um conflito e parece que você perdeu tempo vendo algo, achando que era de um jeito e depois era de outro. Então é importante levar em consideração um estudo profundo e verdadeiro sobre a hipnose e sobre como ela atua sobre a área do seu interesse. Para que você não caia nessas armadilhas de ir achando que é uma coisa e depois acaba sendo outra. Como, por exemplo, uma pessoa que escolhe fazer um curso de nível superior e depois, lá pela metade do curso, ela não se identifica e desiste. Com a hipnose você tem como pesquisar bastante isso antes de investir de forma muito pesada no aprendizado, ok? Então esses são 4 pontos que eu considero extremamente importantes para você escolher o que fazer com a hipnose na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho. Só que além disso eu gostaria de falar sobre pontos importantes que você pode levar em consideração se você optar por ser um terapeuta que utiliza a hipnose. Se você optar por ser um terapeuta, tem alguns pontos que tem que se levar em conta, que tem a ver com os primeiros que eu acabei de falar, com esses 4. Mas primeiro eu queria relembrar quais são essas divisões terapêuticas. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou colocar aqui por alto, eu não quero esgotar esse assunto, até porque existe na literatura uma diferençazinha de classificação. Mas de uma forma geral nós temos distúrbios de hábito. Temos aí, por exemplo, roer unha, alguns toques. Comer em excesso pode ser considerado um distúrbio de hábito. Aí tem uma outra classificação, fobias. Eu tenho outra classificação, vícios. Eu tenho aí vícios em drogas, vício em álcool, drogas ilícitas, álcool e o tabagismo. Alguns ainda vão considerar como comer em excesso sendo um vício. Eu vou ter aqui dores também como uma outra área de atuação para o terapeuta. Eu tenho a área de distúrbios da fala de ordem emocional, como por exemplo a gagueira. E tenho uma parte um pouco mais geral que envolve ansiedade, que já tem um pouco de ramo indo para gerando tudo que eu falei anteriormente, como também indo para insônia, síndrome do pânico e outros distúrbios mais. Então como é que eu vou escolher o que eu vou atuar, onde eu vou atuar? Bem, primeiro seguindo os tópicos que eu falei anteriormente. Eu tenho aqui o que eu gosto de estudar. No caso, como eu sou acupunturista e gosto de trabalhar com a parte de fisiologia, eu utilizo muito a hipnose em terapia para dores, certo? Eu tenho excelente sucesso com fibromialgia, por exemplo. Então eu trabalho com hipnose, dores. Eu trabalho muito com algumas questões de hábitos também. Algumas questões de hábito. Já trabalhei com gagueira, mas por uma opção pessoal minha e não está satisfeito com alguns resultados quando eu estava trabalhando com gagueira. Então, por exemplo, eu já evito pegar casos de gagueira, mas aí é bom porque eu encaminho para um profissional, colega meu, que pode atuar, porque ele já trabalha com isso, ele direciona para a questão da gagueira. Inclusive, tem um amigo meu, fonoaudiólogo, que também faz essa associação de trabalho na área dele. Então, para você ver, na sua área você pode fazer esse encaminhamento, esse direcionamento melhor do uso da hipnose. Então, o primeiro é o que eu gosto de estudar. O segundo, somar com a atividade realizada. Como falei anteriormente, eu sou acupunturista e faço nessa mesma área. Eu também, como alguns sabem, trabalho com mágica. E trabalhando com mágica, eu também apresento hipnose de palco. Para ver, eu somo na área de trabalho. No caso, como eu tenho esses 2 ramos, eu somo nas 2. Mas quanto mais você direcionar na sua área de conhecimento, você vai fazer o trabalho com uma qualidade melhor. 2. O terceiro ponto. O terceiro ponto é procurar aquela demanda. Então, na minha área, é muito comum encontrar pessoas com dores crônicas, agudas, com dores, principalmente os casos de fibromialgia. Então eu tenho uma demanda boa. Nesse ponto eu estou bem satisfeito. Veja qual é a demanda da sua área de trabalho.
ok? E terminando, é claro que como eu fiz eu fiz muitos cursos, eu tenho um bom conhecimento sobre a questão da hipnose, como aplicar, como ela funciona, em que casos ela vai ter um efeito melhor ou não, de acordo com a minha experiência. Eu estou falando sobre isso por quê? Porque o quarto ponto é aquele sobre cuidado com os filmes, o que eles mostram, e tem a ver com a rotina dessa especialidade. Então eu sei que na minha rotina de trabalho eu já tenho uma forma de trabalhar com a hipnose que não é a mesma que eu usaria para trabalhar, por exemplo, com dependentes de tabaco, para trabalhar com tabagismo. Já seria um método um pouco diferente de abordagem. Então, essa questão dos filmes, do método de abordagem é importante observar, né, para fazer de forma correta. Então, eu acabei de falar aqui os tópicos de como você pode utilizar a hipnose no seu ramo de trabalho, no seu dia a dia, na sua especialidade como terapeuta, como direcionar isso. Claro que é sempre importante saber o que está mais tendo de demanda, como eu falei. Então, observe esses fatores, observe esses itens, para ver em qual deles se encaixa mais. Lembrando que o primeiro que eu coloquei é o que eu gosto de estudar, porque todo funcionamento saudável da hipnose no seu dia a dia vai depender do seu envolvimento, do seu prazer em fazer isso. Como qualquer coisa que você faz na sua vida, se você faz com prazer e com gosto, você tem um resultado melhor. E um ponto que eu não coloquei aqui, mas para concluir o nosso vídeo, é lembrar sempre que a consequência do trabalho bem feito vai me gerar duas coisas importantes. Uma é o dinheiro, que é importante para a gente poder viver, e a outra, o reconhecimento profissional. Quanto melhor eu faço isso, melhores resultados eu tenho, mais busca profissional vão fazer por mim. E aí, o sucesso é garantido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que quem assistiu aqui até o final teve essa paciência, saiba ponderar isso. Claro que tem muitos outros pontos, você vai ver de acordo com a sua rotina o que deve ser ponderado ou não. Eu espero que você divulgue esse vídeo para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima.